Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo. E hoje nós vamos conhecer a história de Santa Bárbara. Essa santa que tem uma história incrível e comovente, e claro, muito inspiradora. Mostra pra gente um exemplo de fé muito grande, um exemplo que nós devemos seguir. E é claro, conhecendo as histórias dos santos, dos mártires, nós também nos aproximamos de Jesus cada vez mais. Conhecendo essas histórias de fé tão grandiosas, nós também buscamos cada vez mais a nossa própria fé. Bom, e como eu disse, a história de Santa Bárbara é uma das mais comoventes e inspiradoras entre os primeiros mártires cristãos. Jovem, bela e de fé inabalável, ela enfrentou a perseguição de seu próprio pai para permanecer fiel a Jesus Cristo. Sua vida é um testemunho vivo de coragem, de pureza e de entrega total ao Evangelho, um exemplo poderoso, especialmente para os cristãos que enfrentam desafios por causa de sua fé. Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do Mar de Mármara. Bárbara viveu no final do século III. Foi uma bela jovem, filha única de Dióscoro, um rico e nobre morador de Nicomédia. Dióscoro não queria deixar sua filha única viver no meio da sociedade corrupta daquele tempo. Por isso, decidiu fechá-la numa torre. Lá, ela era ensinada por tutores da confiança de seu pai. Porém, aquilo que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, ela contemplou a natureza, as estações do ano, a chuva, o sol, a neve, o frio, o calor, as aves, os animais. Tudo isso fez Bárbara questionar se aquilo era realmente criação dos deuses, como seus tutores e seu povo acreditavam, ou se havia alguém muito mais inteligente e poderoso por trás de toda a criação. Quando atingiu a idade para casamento, por volta de 17 anos, seu pai a trouxe para casa e permitia que ela recebesse a visita de pretendentes, mas não permitia que ela visitasse a cidade. Bárbara era uma jovem muito bela e de família rica. Por isso, muitos eram os pretendentes que queriam se casar com ela. Mas Bárbara não aceitava nenhum, enxergando neles a superficialidade e o interesse e nenhum toque de amor verdadeiro. Para seu pai, isso era um problema sério, pois, segundo os costumes, ele tinha obrigação de casar sua filha. Dióscoro pensava que as desfeitas da filha diante dos pretendentes se davam por causa do tempo que ela passou na torre. Então, ele decidiu permitir que Bárbara conhecesse a cidade. Santa Bárbara, então, começou a frequentar a cidade. Nessas visitas, acabou conhecendo os cristãos de Nicomédia. Estes passaram para Bárbara a mensagem de Jesus Cristo. Falaram-lhe também sobre o mistério da Santíssima Trindade. A novidade cristã tocou profundamente o coração de Bárbara.
Com os cristãos, ela encontrou a resposta para seus questionamentos. O Criador de tudo era o Deus único e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não os deuses que seu povo cultuava. Bárbara se converteu ao cristianismo de todo o coração. Logo, um padre vindo de Alexandria ministrou a ela o batismo, e Bárbara passou a ser uma jovem fervorosa e cheia de virtudes cristãs. Em Jesus Cristo, ela encontrou o sentido mais profundo de sua vida. Dióscoro, pai de Santa Bárbara, decidiu construir para ela uma casa de banho na torre, onde ele planejou instalar 2 belas janelas. Quando a obra começou, Dióscoro teve que fazer uma longa viagem. Durante a viagem do pai, Santa Bárbara ordenou que construíssem uma 3ª janela na obra. Sua intenção era que a torre tivesse 3 janelas, em homenagem à Santíssima Trindade. Além disso, Santa Bárbara esculpiu uma cruz na torre. Quando Dióscoro voltou, reparou logo nas mudanças feitas na construção e foi perguntar à filha o porquê daquilo. Santa Bárbara explicou que as mudanças eram símbolo de sua nova fé. 3 janelas em homenagem ao Deus Uno e Trino, Criador de todas as coisas. E a cruz lembrava o sacrifício do Filho de Deus para salvar a humanidade. Dióscoro ficou furioso. Ao perceber que a filha estava irredutível em sua fé cristã, Dióscoro, num impulso de ira, denunciou a filha ao prefeito da cidade. Este ordenou que Bárbara fosse torturada em praça pública, para tentar fazer com que a jovem renegasse a fé cristã. Porém, para surpresa de todos, Santa Bárbara não renegou sua fé, mesmo diante dos mais atrozes sofrimentos. Durante a tortura, uma jovem cristã chamada Juliana denunciou os nomes dos carrascos, coisa que era expressamente proibida na época. Por isso, Juliana foi presa e condenada à morte por decapitação, juntamente com Santa Bárbara. As 2 jovens cristãs foram levadas amarradas pelas ruas de Nicomédia, sob os gritos furiosos de muita gente. Santa Bárbara teve os seios cortados. Depois, foi conduzida para fora da cidade. Lá, seu próprio pai a degolou. Quando Dióscoro degolou a filha e a cabeça de Santa Bárbara rolou pelo chão, um raio riscou o céu e um enorme trovão foi ouvido pelo povo. E, para o assombro de todos, o corpo de Dióscoro caiu no chão sem vida, atingido pelo raio. Parece que a natureza se revoltou contra a atitude desse pai infanticida. Depois desse fato, Santa Bárbara ganhou status de protetora contra relâmpagos e tempestades, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. A festa de Santa Bárbara é celebrada na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. A festa é celebrada no dia 4 de dezembro em cada ano. O milagre mais célebre de Santa Bárbara, com certeza, foi esse raio que caiu do céu e fulminou seu pai. Mas Santa Bárbara ainda tem mais milagres. Relatos indicam que Santa Bárbara recebeu consolações celestes e cura de suas feridas durante as torturas antes de sua execução. Também no Brasil, destaca-se a devoção a Santa Bárbara da Fonte da Ladeira, onde a água de um minadouro passou a ser procurada por fiéis devido a relatos de cura, levando à construção de uma capela na Ladeira dos Milagres.
Na imagem de Santa Bárbara, a torre atrás da imagem é o símbolo mais conhecido da santa. Seu pai não queria que ela convivesse em uma sociedade imoral e corrupta, por isso construiu essa torre e lá trancou a filha para guardar sua beleza. Após a conversão de Bárbara ao cristianismo, ela mandou abrir uma terceira janela na torre, simbolizando a Santíssima Trindade, o que posteriormente causou seu martírio, uma vez que os cristãos eram perseguidos na época. A torre também simboliza Deus como refúgio do ser humano. Em algumas imagens, a torre aparece em chamas. Quando o pai de Bárbara a degolou, matando-a cruelmente por ela ter se convertido ao cristianismo, na mesma hora um raio a atingiu, como castigo do céu, tirando sua vida. Por esse acontecimento, Santa Bárbara, como eu disse, é invocada como a protetora das pessoas que trabalham com fogo também. Bombeiros, mineiros, construtores de túneis e militares. Por isso, a torre está sempre presente na imagem. O cálice de Santa Bárbara simboliza a comunhão e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo na cruz. Simboliza também a conversão de Santa Bárbara ao catolicismo e sua proteção em favor dos agonizantes e moribundos, recordando que os devotos fiéis e sinceros têm a promessa de não morrerem sem os sacramentos. A espada que aparece nas mãos de Santa Bárbara representa o instrumento de seu martírio. Ela foi degolada pelo próprio Pai. Também é um símbolo de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Porém, não é exclusivo da santa. A espada também representa a inimizade dos incrédulos que torturaram Santa Bárbara. A palma na imagem de Santa Bárbara simboliza o seu martírio e de muitos santos que deram a vida por causa do Evangelho. A Igreja usa a palma como símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado e da vitória de todos os santos sobre a morte. A coroa de Santa Bárbara simboliza a coroa da vitória em Cristo, bem como sua grandeza como cristã. Apesar de ter vivido como uma pessoa comum, também representa a coroa da vida, a recompensa eterna para os crentes e fiéis que morreram martirizados. A túnica vermelha usada por Santa Bárbara representa o sangue de Cristo derramado na cruz e o sangue dos mártires, inclusive o da própria santa, derramada por amor a Jesus. Santa Bárbara teve os seios cortados cruelmente antes de ser decapitada pelo próprio Pai, pelo fato de ter recebido Jesus Cristo em sua vida e se ter convertido ao catolicismo. O manto azul de Santa Bárbara representa o céu, a cor do céu, a morada de todos os santos e o lugar onde ela se encontra ao lado de Deus. O azul representa ainda a verdade pela qual Santa Bárbara deu sua vida e também o próprio Cristo que Bárbara buscou com toda a fidelidade. A grande mensagem de Santa Bárbara destina-se a todos aqueles que buscam a verdade, principalmente os jovens. Ela nos ensina a buscar a verdade com o coração sincero e aberto. Ensina também que o casamento não deve acontecer por mero interesse, mas sim por amor. Por fim, Santa Bárbara nos dá uma mensagem de coragem e fé. A palavra mártir quer dizer testemunha e se aplica aos cristãos que preferiram morrer a negar sua fé e pecar. Este é o grande testemunho de Santa Bárbara. Nós vemos a história dessa santa que foi morta pelo próprio Pai. Você imaginou quanta fé, quanta coisa Santa Bárbara não passou e mesmo assim manteve a sua fé. É essa fé que nós devemos ter
em Santa Bárbara que devemos nos inspirar, que ela seja uma grande inspiração para nós, para nos levar à santidade, no caminho de Deus. Vamos fazer agora uma oração a Santa Bárbara. Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões. Fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem, e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado, para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra e da natureza. Este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Santa Bárbara esteja com você neste dia e sempre. Santa Bárbara, rogai por nós. Jesus Cristo, rogai por nós.